Todos nós sabemos que o regime imposto na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi responsável pela morte de milhões de pessoas. E não estamos falando apenas dos combatentes que estavam lutando nas linhas de frente, mas daqueles que foram injustamente perseguidos e aniquilados, sem nem terem condições para se defender. A principal comunidade que se tornou alvo de Adolf Hitler foram os judeus. Mas ele também perseguiu negros, homossexuais, ciganos, deficientes físicos, estrangeiros e dissidentes políticos, basicamente todos que estavam fora do padrão da nova ordem ariana ou que, segundo ele, representavam uma ameaça ao Terceiro Reich. Mas o que nem todos sabem é que os maçons também foram perseguidos pelo líder alemão e tiveram um papel crucial nessa história. Durante muito tempo, a maçonaria foi considerada uma sociedade secreta, pois seus membros se reuniam em sigilo para evitar as perseguições que quase sempre os acompanharam. Talvez isso tenha contribuído para gerar as especulações e teorias da conspiração que fazem parte da história da instituição. Atualmente, o termo organização discreta é mais apropriado para definir a associação, já que muitos sabem de sua existência, mas nem todos conhecem ou entendem o que se passa lá dentro, e o que está por trás dos ritos e símbolos estampados nas lojas e nos artefatos maçons. Mas uma coisa é certa: a história da maçonaria e sua relação com o nazismo é simplesmente surpreendente. E é exatamente isso que você vai conhecer a partir de agora. A origem da maçonaria remonta à Idade Média. Naquela época, a maioria das profissões eram subjugadas a um senhor, um nobre, ou um rei que tinha muitos bens, principalmente terras. Assim, artesãos como ferreiros, sapateiros, marceneiros e camponeses não eram vistos como trabalhadores, mas como servos, e estavam fadados a dedicar sua vida e seu labor àqueles a quem deveriam servir. Mas havia uma exceção: os pedreiros. Eles eram os responsáveis pela construção de estruturas grandiosas, como castelos e catedrais, já que as casas e estruturas menores ficavam a cargo dos próprios servos. Por isso, eles podiam transitar entre as nações e reinos, e eram considerados livres, algo bastante incomum para aquele período. O termo maçom também surgiu nesse momento. Na verdade, ele foi aprimorado. As palavras mason em inglês e maçon em francês significam literalmente pedreiro, mas elas ganharam um prefixo para indicar essa liberdade, formando a expressão Freemason no Reino Unido e Franc-maçon na França, modo pelo qual até hoje os membros da Irmandade são chamados nesses países. Para conseguir desempenhar seu papel, estes pedreiros livres contavam com uma série de conhecimentos que eram passados de geração em geração há milhares de anos. E essas informações não poderiam ser perdidas, muito menos compartilhadas, pois isso colocaria sua função e uma longa tradição em risco. Então, para garantir que tudo isso seria preservado, eles se organizavam em guildas, uma espécie de grupo que seria a versão embrionária dos sindicatos. Por meio disso, eles faziam reuniões para discutir assuntos relevantes e tomar decisões coletivas a respeito de sua profissão. Mas, aos poucos, esses encontros também passaram a tratar de temas relacionados à ética, moral e outros aspectos filosóficos e religiosos. As discussões se ampliaram tanto que o debate passou a ser o centro das reuniões, o aspecto mais importante do grupo, inclusive em detrimento das decisões laborais que normalmente eram tomadas nesse espaço. Esse processo se intensificou ainda mais quando o número de construções medievais entrou em declínio com a chegada da Era da Modernidade, o que diminuiu a quantidade de trabalho na construção civil e permitiu que outras pessoas se juntassem às guildas, desde que estivessem dispostas a seguir o mesmo conjunto de regras e compartilhassem dos mesmos ideais.
E durante essa nova fase, se assim podemos chamar, essas discussões produziram algo muito importante para essa instituição. Acontece que as pessoas começaram a questionar de onde vieram essas habilidades e conhecimentos que eles compartilhavam. Quem teria sido o primeiro a receber esses dons, que agora não estavam apenas associados às construções, mas ao privilégio de usufruir de um conjunto de saberes provenientes do Criador, o grande arquiteto do universo? Os questionamentos permitiram que a história fosse retomada até a figura de Hiram Abif, o arquiteto responsável pela construção do Templo de Salomão, um dos maiores símbolos da fé e comunhão com Deus da tradição judaico-cristã. Por conta disso, esse templo tem um papel fundamental para os maçons e vários de seus elementos estão presentes nas lojas maçônicas, incluindo o pavimento mosaico, construído com ladrilhos pretos e brancos. Mas a relevância de Hiram Abif vai muito além disso. Além de ser o responsável por guiar milhares de trabalhadores que estiveram empenhados na construção deste edifício cósmico, ele era o pilar de todos os conhecimentos arquitetônicos acumulados até então. E por isso, dividia-se os operários em 3 níveis: aprendizes, companheiros e mestres. Cada um era tratado conforme o seu nível, recebia de acordo com o seu trabalho e compartilhava das informações necessárias para o seu cargo. Essa organização também permitia que cada tarefa fosse realizada pelo profissional adequado e todos poderiam ascender aos cargos superiores. Mas para isso era preciso merecer e não apenas se candidatar pelo tempo de serviço prestado. A narrativa bíblica reforça isso. No livro dos Reis, por exemplo, é dito que os giblitas, um povo estrangeiro que não compartilhava da mesma fé dos hebreus, trabalhavam como auxiliares aprendizes. Isso porque eles não poderiam compartilhar dos mesmos segredos dos mestres, até que recebessem a devida elevação, já que os conhecimentos envolvidos iam muito além da simples técnica de construção, mas teriam sido revelados por Deus. Hiram também é importante para os maçons, porque ele se tornou uma espécie de símbolo de sacrifício. Disse que ele foi morto por um companheiro ao se negar a revelar os segredos dos mestres. Seu corpo teria sido enterrado em um lugar oculto, mas foi encontrado por um pesquisador a mando do rei Salomão. Depois disso, o rei enviou 3 pessoas para buscar o corpo do arquiteto: um aprendiz, um companheiro e um mestre. Mas ninguém foi capaz de retirar Hiram da sepultura. Sendo assim, o próprio Salomão foi ao local e não só retirou seu arquiteto, mas lhe restituiu a vida. A primeira coisa que ele teria dito depois da ressurreição teria sido grande palavra maçônica, um segredo que até hoje é passado para os mestres da Irmandade. É claro que provavelmente nada disso aconteceu de fato. Inclusive, a maioria dos maçons não acredita que isso seja um registro histórico, mas faz parte do mito fundador da maçonaria, uma narrativa que serve como base para condensar os principais atributos, virtudes e princípios que regem a instituição. Hiram Abif representa um arquétipo do herói sacrificado, um elemento que está presente não apenas na tradição maçônica, mas em toda a cultura ocidental. Por isso é tão comum ver narrativas como essa nos filmes, por exemplo. Ele reflete a crença de que é preciso uma regeneração, uma passagem que exige a morte de um homem velho para o surgimento de um homem novo. E vários desses elementos e símbolos estão presentes nos rituais da maçonaria. Além disso, essa informação, isto é, o fato da maçonaria ter sido construída ao redor deste mito e de carregar elementos simbólicos da tradição judaico-cristã em seus ritos, será de grande importância para entender a relação da organização com o nazismo. Do ponto de vista histórico, a maçonaria se tornou uma sociedade filosófica e filantrópica em 24 de junho de 1717, dia em que membros de 4 lojas se uniram para criar a Grande Loja da Inglaterra. A partir desse momento, a instituição passou a ser gerida por esse sistema de grandes lojas, que também pode ser chamadas de Grandes Orientes.
Atualmente existem cerca de 300 grandes lojas espalhadas pelo mundo, sendo que 4 delas estão no Brasil. O principal símbolo usado pela maçonaria é o compasso colocado sobre um esquadro com a letra G no centro, que inclusive costuma ficar estampado na fachada das lojas. Além de fazer menção ao passado vinculado à construção, esses instrumentos também possuem significados metafóricos que revelam os princípios dos maçons. O compasso, por exemplo, é utilizado para desenhar círculos perfeitos e representa a busca pela perfeição humana almejada pelos maçons. O esquadro, que é a ferramenta usada para fazer ou medir ângulos retos, lembra que o homem também deve levar uma vida reta, pautada pela ética e pela honestidade. Já a letra G representa o lugar de Deus na vida de um maçom, exatamente no centro. Ela foi escolhida por estar no início da palavra God, que significa Deus em inglês. No Brasil, ela também pode fazer referência ao grande arquiteto do universo. Outro símbolo bastante utilizado pela maçonaria são os 3 pontos em forma de triângulo. O próprio triângulo já ganha bastante destaque, pois ele é conhecido por ser a forma perfeita para sustentar estruturas, já que suas vértices são fortes e não deformam com facilidade. Por isso é possível encontrar representações maçônicas em que um G é colocado no centro de um triângulo, ou até mesmo um olho, que se transformou em uma imagem historicamente associada aos Illuminati, mas que na verdade simboliza o poder divino, o ser onisciente, aquele que tudo vê. Mas voltando aos 3 pontos, podemos notar que eles também estão presentes nas fachadas das lojas maçônicas, muitas vezes dispostos entre as siglas que identificam aquela comunidade e geralmente são utilizados nas assinaturas dos maçons, sendo uma das principais marcas usadas para que os membros possam se identificar. No campo do simbolismo, os 3 pontos estão relacionados a um dos principais pilares da maçonaria: os conceitos de igualdade, liberdade e fraternidade. Eu aposto que você já ouviu esses termos antes, não é não? Isso porque este foi o lema usado pelo movimento filosófico do Iluminismo, que esteve por trás das grandes revoluções no pensamento, na economia e na política mundial durante a modernidade. Como vimos, este foi o período em que os maçons deixaram de ser uma cooperativa de trabalhadores para se tornar uma organização filosófica que preza pela evolução humana através dos conceitos da ética, moral e da religião. Na verdade, desde a época das corporações de ofício, os franc-maçons ou pedreiros livres já defendiam uma série de ideais progressistas e apoiaram inúmeras mudanças que ocorreram nesta época. Por exemplo, você sabia que a maçonaria participou de eventos como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a criação da Constituição norte-americana e até mesmo da independência do Brasil e na proclamação da nossa República? Não. Na verdade, não foi a maçonaria, enquanto instituição, que esteve por trás desses feitos, mas alguns de seus membros que, guiados pelos ideais progressistas, promoveram diversas mudanças na sociedade. Dos 55 signatários que apoiaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776, 9 eram maçons, incluindo Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução que é considerado um dos fundadores do país. Dos 39 que aprovaram a Constituição adotada em 1787, 13 eram maçons. George Washington, o primeiro presidente americano, também era membro da maçonaria. Na América do Sul não foi diferente. Na lista dos maçons revolucionários estão o venezuelano Simón Bolívar, o argentino José de San Martín, o chileno Bernardo O'Higgins e, claro, Dom Pedro I. Dom Pedro não era só maçom, como foi nomeado, o primeiro grão-mestre da maçonaria brasileira, o cargo mais alto da instituição. O historiador Paulo Resulti, autor da biografia Dom Pedro, a História Não Contada, afirma que a organização fez diversas reuniões e pediu auxílio de várias entidades para que o monarca fosse reconhecido como imperador constitucional do Brasil. Mas a influência não parou por aí, já que o Marechal Deodoro da Fonseca, responsável pela instauração da República, também era maçom. Toda essa influência, aliada à exclusividade para a entrada de novos membros e à manutenção dos segredos a respeito dos símbolos e rituais, fizeram com que a maçonaria criasse uma aura mística ao seu redor,
alimentando várias especulações e teorias da conspiração. Entre os mitos criados, podemos citar aqueles que dizem que a maçonaria é anticatólica, satanista, elitista e até mesmo racista. Tudo isso é desmentido pela Confederação Maçônica Brasileira, COMAB, além de outras associações internacionais que lutam para desmistificar as suposições criadas para difamar ou prejudicar a instituição. Mas a principal e mais nociva teoria conspiratória está relacionada ao mito de que os maçons estariam à frente de uma nova ordem mundial. De acordo com essa lenda, esse seria um plano para criar um governo único, centralizado e controlado por eles. No entanto, essa ideia é completamente irreal. Até porque a maçonaria não é e nunca foi uma organização completamente homogênea, isto é, nem todos os membros concordam ou compartilham da mesma opinião sobre todos os assuntos, o que certamente provocaria problemas para uma instituição que quisesse manter um controle único sem divergências. Ao longo dos anos, as lojas maçônicas foram se multiplicando. A organização foi sofrendo mudanças e se tornou um espaço mais amplo, que precisou ser alterado para comportar novos membros, novas convicções. Por exemplo, a organização que era conhecida por seus pensamentos progressistas também precisou dar lugar a ideias conservadoras. Por isso, as lojas acabaram se dividindo de acordo com a ideologia defendida por seus membros. E aqui nós não estamos colocando um juízo de valor, apontando quem estava certo ou errado, apenas mostrando como a realidade social, que é infinitamente complexa, influenciou o destino da Irmandade, que no fim das contas também está inserida na sociedade. Assim, algumas comunidades passaram a concordar com conceitos e opiniões que eram hegemônicos na época, ou seja, compartilhados pela maioria das pessoas, enquanto outras mantiveram uma postura progressista, indicando que muito ainda poderia ser feito. É importante saber disso para entender como a Constituição se desenvolveu na Alemanha e o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, a maçonaria tal qual nós conhecemos surgiu em 1717, após a criação da Grande Loja da Inglaterra. Depois disso, esse tronco maçônico pôde reconhecer outras grandes lojas que se espalharam pela Europa e posteriormente para o mundo todo. E já em uma de suas primeiras constituições, promulgada em 1723, a organização determinou que os maçons não deveriam impedir a entrada de outros membros com base na nacionalidade, raça ou religião. Apenas os atributos éticos do indivíduo que devem ser analisados caso a caso. Entre esses atributos está o fato de que o candidato precisa professar alguma religião ou ao menos acreditar que fomos criados por um Deus, o grande arquiteto. Os primeiros maçons ingleses eram, em sua maioria, cristãos protestantes, já que esta era a principal crença naquela época, mas isso não deveria ser um empecilho para admitir novos membros de outras religiões, como católicos e judeus, por exemplo. Assim, a maçonaria começou a permitir a entrada de judeus ainda no século XVIII, primeiro na Inglaterra, depois na Holanda, França, Alemanha e outros países. Contudo, neste momento, o antissemitismo já estava enraizado em várias instituições europeias, incluindo a recém-criada maçonaria. Para quem não se lembra, antissemitismo é o preconceito, hostilidade e discriminação contra o povo judeu. Esse fenômeno existe desde os tempos antigos em que os hebreus lutavam pelo direito de estar no território que eles consideram como uma terra santa. No entanto, depois de perderem as batalhas contra os babilônios, romanos e muçulmanos, os judeus foram obrigados a migrar para outros países, mantendo a mesma cultura e tradições religiosas, mas vivendo como um povo sem pátria. Esses episódios ficaram conhecidos como diásporas. Por conta disso, frequentemente os judeus eram vistos como diferentes estrangeiros, mesmo que sua família já estivesse no país há várias gerações. Nem preciso dizer que foi esse sentimento, o antissemitismo, que esteve na base das atrocidades cometidas por Hitler durante o período em que o partido nazista esteve no poder. Não é? Mas, infelizmente, este era um sentimento compartilhado por aquela sociedade, e não uma exclusividade do líder maníaco,
o que possibilitou a influência nas mais diversas instituições, incluindo a maçonaria. Na virada do século XVIII para o século XIX, a maior parte dos maçons alemães estavam concentrados nas 3 grandes lojas da Prússia, que mantinham as tradições nacionalistas do Velho Reino. Por isso, eles não permitiam a inclusão de membros não cristãos, incluindo os judeus. Se um judeu alemão quisesse se unir à Irmandade, seria preciso se candidatar em uma das grandes lojas humanitárias, que aceitavam membros cristãos, judeus, muçulmanos, seguindo aquilo que foi prescrito pelos primeiros homens que estiveram à frente da organização. E por mais que pareça que estas lojas eram a maioria, afinal eram 6 humanitárias contra 3 da velha Prússia, a quantidade de membros era totalmente desproporcional. As lojas conservadoras reuniam cerca de 70% dos maçons na Alemanha, enquanto as lojas humanitárias só tinham 30%. Cerca de 24 mil membros. Destes, menos de 3 mil eram judeus. Mesmo assim, no final do século XVIII, líderes e políticos conservadores começaram a ligar os judeus aos maçons, principalmente para afirmar que eles estariam juntos para tramar o domínio da nova ordem mundial. Mito que também era atribuído aos judeus pelos antissemitas. Os chefes das religiões cristãs passaram a disseminar que os maçons eram hostis à religião e à ordem aristocrática. Como as lojas maçônicas geralmente estavam localizadas nas grandes cidades, a população rural também começou a estabelecer um vínculo entre eles e os judeus, o que aumentou a desconfiança e o preconceito entre aqueles que ainda eram a maioria no país. E para completar, os maçons foram literalmente culpados pela Revolução Francesa. Não por simplesmente defender os mesmos ideais, mas por estarem por trás de literalmente tudo e serem os responsáveis pela filosofia liberal que se popularizou com este movimento. Durante o século XIX, os argumentos ficaram ainda mais ferozes. Os críticos, tanto da maçonaria quanto do judaísmo, insistiam em criar um vínculo que simplesmente não existia. Eles acusavam os maçons de serem os testas de ferro para os judeus que preferiam permanecer discretos, mas era justamente o contrário. Além disso, a maçonaria foi acusada de trabalhar para o estabelecimento da emancipação judaica, já que a crença na igualdade social e no progresso humano, fora das instituições já estabelecidas, só poderia servir a esses propósitos. E como eu disse, isso não era uma exclusividade da Alemanha. Em 1905, a Prússia lançou os Protocolos dos Sábios de Sião, uma divulgação infame e racista que tentava ligar os judeus à maçonaria em uma conspiração para controlar o mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, os antissemitas traduziram esse texto para várias línguas e espalharam pelo mundo, inclusive para os Estados Unidos, onde as alegações foram patrocinadas e apoiadas por Henry Ford, o homem que criou a linha de produção moderna e revolucionou o mercado industrial. Também após a Primeira Guerra, os nacionalistas alemães passaram a defender que os judeus e os maçons conspiraram para provocar e prolongar a guerra, a fim de que os impérios aristocráticos da Alemanha, Rússia e Áustria fossem destruídos para a instauração da dominação judaica. Dá para acreditar nisso? Em 1922, Alfred Rosenberg, um dos seguidores de Hitler no Partido Nazista, publicou a obra O Crime da Maçonaria: Judaísmo, Jesuitismo e Cristianismo Alemão. Já em 1927, Erich Ludendorff, que foi o chefe do Estado-Maior do Exército Alemão durante a Primeira Guerra, fez outra publicação contundente, exterminando a maçonaria e revelando seus segredos, onde afirma que a iniciação e os rituais maçônicos treinavam membros cristãos para se tornarem judeus artificiais, e condena o apoio dos maçons ao povo judeu, sendo que, como vimos, a maior parte das lojas na Alemanha sequer permitia a candidatura de judeus para entrarem na instituição. Até o próprio Hitler escreveu sobre essa possível relação entre judeus e maçons em seu livro Mein Kampf, de 1925. Ele disse: para consolidar sua posição política, o judeu tenta destruir as barreiras raciais de cidadania, que mais do que tudo o embaraçam a cada passo. Para atingir tal fim, luta
por sua resistência típica pela tolerância religiosa, encontrando na maçonaria, que caiu inteiramente em seu poder, um excelente instrumento para o combate e para a realização de suas aspirações. Portanto, quando os nazistas chegaram ao poder, a política em relação aos maçons era ambígua. A maioria deles, pelo menos na Alemanha, recusava a presença de judeus em suas lojas. Porém, a maçonaria, enquanto instituição internacional, pregava a liberdade e a igualdade. Por isso, boa parte das lojas não impunham barreiras para ter judeus como membros. Essa ambivalência fez com que os maçons não recebessem prioridade logo de cara. Ainda assim, as lojas que defendiam a tolerância e a igualdade foram perseguidas e pressionadas a se dissolverem de forma voluntária. Enquanto isso, as mais conservadoras receberam uma vista grossa e puderam se acomodar ao regime para continuar por um pouco mais de tempo. As coisas começaram a piorar consideravelmente para os maçons no início de 1934. Um ano depois de Hitler assumir o cargo de chanceler e instaurar a ditadura no país. O Partido Nazista decidiu que quem não tivesse deixado a maçonaria voluntariamente não poderia mais se tornar membro da organização política, nem se juntar ao exército alemão. Além disso, todas as lojas seriam desfeitas, mas antes teriam que passar pelo crivo de Hermann Göring, o ministro do interior da Prússia, que usaria da força de repressão da SS para conseguir seus objetivos. Essa pressão forçou os indivíduos a escolherem entre permanecer na maçonaria defendendo seus ideais ou limitar suas oportunidades de carreira. E isso não era válido apenas para os que queriam contribuir com o regime nazista, mas para todos, pois os funcionários públicos também foram forçados a deixarem seus cargos, sendo obrigados a se aposentar compulsoriamente. Ainda em 1934, a polícia alemã começou a fechar à força todas as lojas maçônicas na Alemanha, além de confiscar seus bens, incluindo suas bibliotecas e arquivos. Em outubro do mesmo ano, o ministro do interior do Reich, Wilhelm Frick, definiu a maçonaria como uma organização hostil ao Estado, o que impulsionou ainda mais a agressividade em relação aos maçons. Mas não é apenas com a força que uma ditadura se sustenta. É preciso ter o povo ao seu lado, como aliado. Para isso, os nazistas investiram e muito em propagandas, principalmente aquelas que vinculavam a maçonaria com os judeus, para voltar à opinião popular contra a instituição. A principal justificativa foi a mesma que vimos anteriormente. Os judeus e os maçons estariam formando uma aliança para criar uma nova ordem mundial. A maçonaria acabou se tornando uma obsessão particular do chefe da polícia de segurança dos nazistas, Reinhard Heydrich. Ele colocou os maçons, os judeus e os opositores políticos no mesmo nível de periculosidade. E por isso, esses grupos se tornaram os inimigos mais implacáveis da raça alemã. Em 1935, ele defendeu que eliminar as manifestações visíveis dessa organização, ou seja, fechar as lojas, não seria suficiente. Era preciso erradicar a sua influência. E você já deve imaginar o que isso significa, não é? Heydrich criou uma seção especial do Serviço de Segurança da SS para lidar com a maçonaria. As ideologias progressistas dos maçons, aliadas às suas tradições judaico-cristãs, que vinham desde o mito da construção do Templo de Salomão, se tornaram as maiores ameaças ao partido. As pessoas passaram a acreditar que a maçonaria exercia um poder político real, que ela moldava a opinião pública mundial e controlava a imprensa. Por isso, eles poderiam provocar guerras, subversão e revolução. Mas em meados de 37 e 38, enquanto a Alemanha se preparava para a guerra, algumas leis foram revogadas. Como eles precisavam de mais homens, aqueles que eram considerados alemães puros e que concordavam com as ideologias nazistas, puderam voltar aos seus cargos públicos e até assumiram postos no partido e no exército alemão, mesmo que um dia tivessem sido membros da maçonaria. Contudo, os maçons que faziam parte das lojas humanitárias, que permaneceram com seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, continuaram a serem execrados. Depois que a guerra eclodiu, os nazistas passaram a fechar
todas as lojas maçônicas dos países invadidos, além de confiscarem os seus bens e, pior, mandar os membros da Irmandade para os campos de concentração, enquadrando-os como inimigos políticos. Eles eram identificados com um triângulo vermelho invertido em seus uniformes e eram submetidos às mesmas barbaridades que os judeus sofreram nesse período. E a perseguição não se limitou apenas à Alemanha e aos países invadidos pelos nazistas. Muitos adeptos aos regimes fascistas fizeram os mesmos em suas nações. Foi o que aconteceu na Itália, comandada por Benito Mussolini. Em 1925, um decreto foi emitido proibindo todas as associações secretas, incluindo a maçonaria, que era vista como uma oposição e ameaça ao regime. Na França de Vichy, o governo colaboracionista liderado pelo Marechal Philippe Pétain também decretou a dissolução das lojas maçônicas em 1940, perseguindo seus membros e confiscando seus bens. Algo parecido ocorreu na Espanha. O ditador Francisco Franco assinou um decreto que considerava ser ou ter sido maçom como um crime. Com isso, tanto os membros, ex-membros ou até os parentes que permitiram a associação ou a organização poderiam ser punidos. E nem o Brasil escapou dessa. Durante o governo de Getúlio Vargas, as lojas maçônicas foram obrigadas a ter personalidade jurídica própria. Segundo os historiadores, essa foi a forma encontrada para identificar seus membros com mais facilidade. Algumas lojas chegaram a ser fechadas, mas a repressão brasileira não chegou aos pés do que aconteceu na Europa. E mesmo com tanta opressão, os maçons não deixaram de resistir. Em 1926, a grande loja da Alemanha realizou a sua reunião anual e adotou um broche com a flor myosotis como símbolo do encontro. Trata-se de uma flor pequena, com 5 pétalas azuis ou roxas, que ocupa um lugar especial na poesia, cultura e lendas medievais alemães. Por coincidência, em 1938, o Partido Nazista encomendou um broche muito parecido para comemorar os eventos de caridade promovidos durante o inverno. E isso possibilitou que os maçons usassem um pingente para se identificar entre si, já que todos os seus outros símbolos haviam sido confiscados e perseguidos. A flor myosotis se tornou um emblema de resiliência, resistência e amor pela fraternidade e seus princípios, que devem ser sustentados, mesmo nos períodos de dor e angústia. Além disso, vários maçons tiveram um papel fundamental para a resolução deste conflito. Entre eles estão Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, que foi fundamental para a resistência dos aliados e para a execução do dia D, o princípio do fim dos nazistas. Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que esteve à frente da Grande Depressão e do início da Segunda Guerra, e Harry Truman, que assumiu a chefia do país norte-americano e esteve presente no fim do conflito, na reconstrução pós-guerra e na fundação das Nações Unidas. Após o fim da Segunda Guerra, as coleções de arquivos maçônicos que foram capturadas pelos nazistas foram recuperadas pelas forças aliadas e soviéticas. Uma boa parte foi enviada para Moscou e acabou sendo mantida sob sigilo pela União Soviética. A outra foi tratada pelos aliados e grande parte foi devolvida aos seus países de origem. Ainda assim, uma grande coleção foi mantida na Polônia e outra enviada aos Estados Unidos, para que fossem criadas exposições em museus do Holocausto para relembrar às futuras gerações o que a humanidade um dia foi capaz de fazer. Como um dia disse o filósofo irlandês Edmund Burke, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la.